Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Peço aí para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem aí uma imagem, inscreva-se, se estiver aparecendo para você essa imagem. Passa o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clica aí na opção de se inscrever, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Aqui no Ibovespa a gente teve aqui nessa semana um padrão gráfico chamado de ombro cabeça ombro invertido, que traz aí projeções já comentadas na última videoanálise, projeções de alta. Por enquanto o Ibov vai indo bem, vai se sustentando acima desse patamar. É muito importante para o Ibovespa não mais voltar a trabalhar abaixo dessa região de 101.611 a 101.201, enfim, de 101.600 a 101.200. Ficar acima dessa região, mesmo que corrija na próxima semana, gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar seria muito bom para o Ibov em termos de curto prazo, que retomou sua tendência de alta. A tendência agora é de alta depois dessa semana, apontando para resistências mais acima na faixa dos 104.115 e 104.848. Lembrando, para que você receba as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão que eu envio, aí para o seu celular, para o seu desktop, as carteiras de ações e as informações relevantes, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. No gráfico semanal do índice, alta de 1,72%, o Ibovespa entrou agora há pouco dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, assim como a do gráfico diário, a do pregão de hoje com alta de 0,62%. Olhando aqui para o gráfico semanal, fundo em cima de um patamar de suporte, já tinha gerado um sinal bom na semana passada, essa semana confirma, se sustenta acima da média, confirma a formação de fundo e aumenta a probabilidade de subida do índice a favor da tendência de alta de longo prazo. Então, sinal positivo. O fato hoje que bota, vamos dizer assim, um asterisco na alta de hoje, é que basicamente ela foi puxada pelos principais ativos, os ativos de maior peso no índice Bovespa. Hoje, por exemplo, o Ibovespa tem 68 ativos, na carteira que vai de setembro até o final de dezembro, e dentro dessa carteira, basicamente 60% do peso, ou seja, de quem realmente influencia o Ibovespa, está em cima de 11 empresas, né? Petrobras, os bancos. Então tem vários ativos aí que influenciam de maneira forte o índice Bovespa e esses ativos tiveram uma alta forte no pregão de hoje, como por exemplo, Itubi 4, que eu vou mencionar nessa videoanálise. Nessa análise, além do Ibovespa que eu estou mencionando aqui, vou mencionar os futuros, mini índice mini dólar, vou falar de PTR4, Vale 3, Nato 3, Ambev, Guar 3, CSAN3 e GTA3, CSNA3, Itubi 4 e VVAR3, Via Varejo. Então, vou falar de Itaú Unibanco e também de Via Varejo aí nessa análise, mais no final da análise. Então, temos aqui o Ibov no cenário positivo, puxado principalmente pelo desempenho muito bom dos bancos nessa semana. Petro também teve um desempenho bom e Vale também conseguiu aí, até apesar do pregão de hoje, conseguiu ter aí uma movimentação boa no decorrer da semana. Olhando para os futuros, temos o mini índice dentro de um movimento de alta. Os candles não estão tão fortes como o do índice Bovespa, porque aqui abre com gap de alta, né? E Bovespa não gera gap. Então temos aqui os futuros, o mini índice gerando seu pivô de alta no gráfico diário, semana também boa, semana ali positiva, alta de 1,13%. Indo aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui o índice futuro apresentando aqui uma indefinição da tendência no intraday, no gráfico 60 minutos, mas ainda com a maior probabilidade de romper para cima. Primeiro, porque tem um fundo lá no semanal. Segundo, porque está dentro do movimento de alta no gráfico diário. Terceiro, porque vinha do movimento de uma tendência de alta do G60, que topos e fundos ascendentes, está dentro de um grande movimento de subida. Fixa aqui mais por uma correção no tempo, com a probabilidade, a gente está falando de probabilidade de romper para cima. Se abre segunda-feira, vindo aqui forte para baixo, vindo para baixo da região ali em torno de 103,095, 103,100 a 103,095, tende a ficar muito mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos em termos de day trade. Abriu o pregão subindo
rompendo aqui essa região de resistência, principalmente a região ali na faixa que começa na faixa dos 103.530 e vai até 103.660, essa faixa aqui de pontos, abre aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa faixa de pontos que eu acabei de mencionar. No dólar, dia de hoje no dólar apresentando aqui uma queda de 0,77% e na semana ali uma queda em torno de 1,52%, sinalização de topo em cima, só tirar aqui o ajuste, em cima de uma zona de resistência ali mais para trás do gráfico semanal, topo, mas ainda mantendo o seu cenário ainda de tendência de alta de prazo maior. No gráfico diário, dentro de um movimento de baixa, se olharmos aqui para o pregão de hoje, temos aqui o dólar no pregão de hoje apresentando aqui um movimento de correção no G60 agora. A tendência continua sendo a tendência de baixa. Logo, se abrir caindo, proporcionando algum sinal de topo, junto da média aqui, de topo no G60, o topo no gráfico de 30 minutos, volta a ficar interessante para se buscar a operação de venda de day trade, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo e continuou gerando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, acima de um patamar ali em torno de 4,084, fica mais para se buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento para o retorno lá para a faixa dos 403, que é a máxima do pregão de hoje. Na sequência, a região aqui do gap de baixa na faixa dos 415,50 seriam as próximas resistências para o dólar. PETR4, dia de hoje, alta de 0,72%, a ação perdeu a mínima do pregão anterior, gerou sinal de fundo no gráfico de 60 minutos, aqui está o sinal de fundo no gráfico de 60 minutos e movimento para cima, mas parou em cima da resistência do topo anterior. Mas o fato é que a Petro segue ainda dentro de um viés mais altista, semanal fechando muito bem, alta de 4,24%, lembrando, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Mas o fato é que está dentro de um movimento de subida, dentro de uma sinalização de alta de fundo em cima de um cenário de indefinição de tendência de médio prazo, mas que o contexto de longo prazo é de alta, ou seja, os prazos acima, o mensal, quadrimestral, tem um cenário mais voltado para cima. Então é um sinal positivo que aumenta a probabilidade da Petrobras, da PETR4, voltar a testar esses topos anteriores aqui. Resistência principal na faixa dos 28,34, 28,48. Para anular essa expectativa, voltando para baixo ali da média já seria um sinal negativo, voltar a trabalhar abaixo dos R$26 e pior ainda se perder a mínima dessa semana localizada em 25,03. Enquanto se mantiver gerando sinal de alta, principalmente no gráfico diário, acima de uma região dos R$26 ou até aceitável um pouco mais abaixo, ou seja, vamos supor que o mercado corrige aqui, média vai subindo, vai lá, testa a média, gera sinalização de fundo ascendente, ou seja, já está em tendência de alta de curto prazo e gera sinalização de alta no decorrer da próxima semana de fundo ou pivô de alta pelo gráfico diário, cenário mais apropriado para se buscar compra em Petro. Vale 3, pregão de hoje, apresentando aqui uma queda de 0,47%, assim como a Petro perdeu a mínima do pregão anterior, mas não gerou sinal de alta. Então, a ação vem aqui para um movimento, a sinalização de um movimento de baixa, de correção desse movimento de subida. Pelo gráfico semanal, a semana está terminando ali com alta em torno de 1,6%. Ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode também alterar essa variação no fechamento do pregão. O fato é que está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, que aponta, por enquanto, com a maior probabilidade de poder testar a zona de resistência mais relevante nesse momento dela, que é junto ali da média de 13, mais a região de gap de corpo aqui e fundo ali anterior mais testado, inclusive aqui por essa região, essa mínima ali por volta dos 47,72 a 47,84. A média móvel já está em 47,49. Então, no gráfico diário, no decorrer da próxima semana, caso o ativo venha mais para baixo aqui, proporcionando ali um recuo fraco, e gere algum sinal de alta, mas até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, seria uma das alternativas de se avaliar uma entrada com stop curto, tentando pegar um movimento justamente para a região dos R$47,84, R$47,74, mencionados ali no gráfico semanal. Natura, hoje, sexta-feira, 3 stops consecutivos no pregão de hoje, ou seja, pedi aí a música no Fantástico. Mas, enfim, teve ali um lucro no final do pregão, mas 3 ativos que acionaram o stop que a gente estava posicionado. Primeiramente,
Natura, stop reposicionado para, mesmo se não tivesse reposicionado, teria acionado o stop um pouquinho mais abaixo, reposicionado para 64,10. Esse stop foi acionado aqui no pregão de hoje, terminando o pregão, ainda não saiu do leilão de fechamento, mas terminando o pregão aqui, apresentando um candle de reversão chamado de martelo. Superação da máxima dele seria uma das alternativas de entrada ainda no ativo, tentando pegar um movimento de subida com resistência forte pela frente, foi onde ela parou ali a subida dela, região dessa topo anterior parou de subir e voltou aqui a cair. Mas o ativo continua ainda dentro de um contexto maior de alta de prazo maior. Então, essa operação de Natura gerou aqui, da Natura 3 gerou uma perda de 2,32%. Isso representou uma redução de 0,32% no capital total, essa operação aí de stop na Natura. Ambev, também acionamento da saída do stop parcial dessa operação. Como é que era o stop parcial? Ela tinha dois fundos aqui, o fechamento do pregão de hoje, isso aqui é o gráfico de 60 minutos, ela tinha um fundo aqui, que abriu aqui subindo, esse aqui é o candle de abertura, vou colocar até em azul, esse é o candle de abertura, e aqui também era outra mínima, ou seja, tinha duas mínimas aqui de fundos anteriores, então trabalhei com stop logo aqui embaixo, o mercado veio aqui para baixo, agora essa última hora de pregão puxando para cima. Olhando até ver se já saiu do leilão de fechamento, ainda não, está apontando para 18,75, um pouquinho, até 2 centavos aqui acima, leilão de fechamento apontando um pouco mais para cima, apesar de ter uma venda um pouco mais forte ainda do lado aqui, ou seja, um peso maior do lado dos vendedores, tá? Aumentando aqui do lado dos compradores. Então, ativo, essa operação que a gente acionou a saída dela, stop parcial, gerou aqui na Ambev uma perda de 1,48% e o capital total houve uma redução de 0,28%. Depois de Ambev, outra saída aqui, GUAR3, saída com stop na perda da mínima deste candle aqui, ou seja, lá no stop que foi estabelecido em R$ 20,43. Perdeu essa mínima, ativo por enquanto fechando inclusive abaixo da média. No decorrer da próxima semana, se não desenrolar muito para baixo, gerar um sinal de novo mais forte para cima, a tendência é buscar uma nova entrada no papel, visto que o cenário gráfico de prazo maior me chama a atenção, aumentando a probabilidade de subida aí no prazo maior. Então, na GUAR3, essa operação gerou aqui uma perda de 2,76%, isso representou no capital total uma redução de 0,39%. Então, 3 operações aí encerradas no pregão de hoje, ou seja, minhas escolhas não foram das melhores nos últimos pregões. Indo aqui para CSAN3, a saída dessa posição, o ativo tinha um objetivo em 51,98 e esse objetivo ele chegou a ser alcançado, mas antes eu alterei o objetivo para 52,39. Por quê? Porque no início do pregão já estava para romper a máxima do pregão anterior, 51,77. Então eu poderia ganhar força para cima e buscar um patamar mais acima, não queria encerrar logo no início do pregão. Como ela ganhou força, foi ganhando força aos poucos no decorrer do pregão, ficou um pouco até olhando no dia 60, ficou até um pouco travada depois gerou o pivô de alta no dia 60, mas ganhou força aqui no final do pregão, chegou muito próximo do objetivo e começou a perder força, que para mim no gráfico diário é um patamar de resistência. Então, devido a esse motivo, eu optei por encerrar essa ação acima, logicamente, do nosso objetivo inicial, mas não lá no objetivo final, que era de R$ 52,39, já chegou a bater em R$ 52,27. Muito próximo, encerramento um pouquinho abaixo desse patamar, e essa operação da COSAN, da CSAN3, proporcionou aqui um ganho de 3,54% e representando aqui um crescimento de 0,68% do capital total nesta operação. Terminou perdendo força aqui, já saiu do leilão de fechamento, terminou perdendo força aqui no fechamento do pregão, deixando uma sombra superior. Para quem está posicionado ainda, um dos pontos de trabalhar com stop é abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, que o stop inicial estava justamente aqui, um stop já de proteção em 51,36. Iguatemi, pregão de hoje, só para mostrar aqui qual é, nesse momento, como está depois do encerramento dessas 3 operações de perda, teve operação de perda também no pregão de ontem, como é que está aqui no mês? 0,52% após o encerramento dessa semana, positivo no mês. Ibov está melhor do que as recomendações aqui. O Ibov no mês está apresentando uma alta, deixa eu jogar um gráfico mensal do lado de cá, 1,78% neste mês. Voltando então aqui para IGTA3, temos uma comprinha aberta, ela fechou mal, o pregão fechou com queda de 0,91%. Então ela veio aqui bater de novo nesse patamar de zona de resistência e não conseguiu ir para cima, não conseguiu fechar acima.
Já é o terceiro candle tentando aqui vir para um movimento de alta e não consegue. O stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira. O stop lá na faixa dos R$ 45,86. Lembrando, o stop cheio está aqui embaixo, abaixo dessa mínima. Então o stop ficaria aqui mais próximo ali do ponto de entrada. Enfim, o stop parcial na operação do GTA3, Iguatemi. CSNA3, também outra que vai ser reposicionado stop, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, fechou com queda de 1,26%, stop vai ser reposicionado logo muito próximo do stop original, né, que era ali na faixa dos R$ 13,87, vai subir aqui para R$ 13,90, então bem próximo aí, 3 centavos acima do stop original, que vai ser reposicionado o stop de CSNA3. O que seria logicamente relevante? O papel em cima dessa zona de suporte gerar sinal de alta aqui no início do pregão de segunda-feira e voltar ali, ou seja, estabelecendo aqui um grande retângulo, voltar lá para cima, lá para a região de resistência e quem sabe até romper essa zona de resistência. Vamos ver o início aí da próxima semana em cima de CSNA3. Depois de CSNA, vamos falar aqui de Itube 4, Itaú Unibanco. Que semana excelente para Itaú. A alta lá no gráfico semanal de 3,67%. Sinalização de um fundo. Lembrando que eu fiz já uma análise especial nesta semana de Itaúsa ITSA 4. Está aqui disponível no meu canal no YouTube. Basta procurar aí no pregão de ontem uma análise especial com todos os detalhes de Itaúsa, que também fechou muito bem a semana. E Tube 4 gerou aqui, confirmou no pregão de hoje uma formação de um fundo duplo, um padrão gráfico que reveste aí, sinaliza a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, fundo duplo, um W aqui no gráfico diário. Se você não souber o que é isso, que padrão gráfico é esse, também aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre esse padrão gráfico. Apontando nesse momento para a resistência imediata, que é um gap de baixa, aqui nesse ponto, em conjunto lá com um gap de corpo. Ou seja, desde a mínima aqui em 35,52 até o fechamento em 35, o fechamento completo, né, do gap em R$ 35,88. Depois disso, resistência em 36,15 e mais forte ainda aqui, ó. Essa região a região mais forte mesmo de resistência, ali na casa dos R$ 36,50, por volta de R$ 36,50 para Itube. Pegando aqui esse W, fazendo a projeção do W aqui para cima, quais seriam os objetivos, né, desse W que foi gerado, desse fundo duplo, lá por volta dos 36,42, que coincide com a zona de resistência mais relevante, onde você tem topo aqui e topo aqui. Então seria a projeção de alta desse atual W que ela gerou, desse atual fundo duplo, padrão gráfico de reversão de tendência, ou seja, a tendência nesse momento passa a ser uma tendência de alta de curto prazo, a favor da tendência de alta também de médio prazo no gráfico semanal e a de longo prazo em cima de Itube 4. Depois vamos falar de Via Varejo, VVAR3, fechou o pregão de hoje com queda de 2,25%. A ação faz um movimento de subida aqui de 5 pregões basicamente e vem corrigindo aqui, já tem 4 pregões corrigindo. Dependendo aqui no decorrer da próxima semana, sinalização de alta, como por exemplo, superação da máxima do pregão de hoje, R$ 7,59, entrada ali daria para fazer a entrada em 7,60, com stop abaixo dessa mínima em 7,33. Ou se tiver mais algum pregão aqui na segunda-feira e a partir de terça-feira supera a máxima do pregão de segunda, também seria outra alternativa de compra de swing trade em cima de VVR3. Isso não significa dizer que o papel vai subir, pode inclusive chegar aqui e abortar completamente a possibilidade de compra se fizer algo aqui forte para baixo, e aí passaria a olhar mais com carinho na região de suporte lá que ela estabeleceu aqui de alguns fundos anteriores, que é em torno dos R$ 6,48, mas o suporte imediato vai de 7,28 a 7,18, região aqui de um topo anterior. E se a gente também traçaram aqui uma linha na região desses topos aqui, observe que está trabalhando em cima desse patamar. Então, se gerar sinal de alta nessa faixa de preço, bateu e gerar sinal de alta na próxima semana, possibilidade de compra em cima de VVR3, pensando aí em swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.